Amém. O pastor vai passar a palavra para nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor, maravilhoso e digno de toda a glória, amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem quer sair daqui com as bênçãos do Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha é estar na presença do Senhor, amém? Amém. Irmãos, essa palavra aqui que eu quero passar hoje para os irmãos, foi uma palavra que Deus me deu no domingo, de tarde. E na semana eu estava meditando. É uma palavra conhecida de muita gente. E eu estava meditando, estava estudando ela. E na quarta-feira do culto da família, Deus me confirmou essa palavra através da pregação do obreiro Antônio. Amém? E eu quero deixar para você que o Espírito Santo possa me ajudar a entregar essa palavra e que você possa entender ela. Especialmente entender. Por que acontecem as coisas no mundo? Por que o mundo está da forma que está? E por que a tendência vai ser piorar e não melhorar? E eu gostaria que você prestasse bem atenção e que você abrisse bem seu coração para deixar o Espírito Santo trabalhar, para que você possa entender, compreender, porque na verdade a palavra ela identifica você e a mim. Não é mais para aquelas pessoas lá do passado, é para nós, é para mim hoje. É para nós que estamos aqui vivos, que nós temos a oportunidade da salvação, que nós temos a oportunidade de sermos salvos. E também, com certeza, de sermos pessoas abençoadas ainda em vida. Diga glória a Deus. Amém. Quem trouxe a sua Bíblia, abra em João capítulo 3. E eu quero dar esse início aqui dessa mensagem, para que você possa compreender a necessidade de nós aceitarmos urgentemente aceitar e receber Jesus nas nossas vidas, amém? Amém. Irmãos, nós estamos assim, ó. Eu fiz uma pergunta esses dias para os irmãos. Eu fiz uma pergunta e eu falei para eles: o tempo está passando rápido ou não está? O tempo está passando rápido e a gente não está vendo o tempo passar. Isso significa uma coisa, que se o tempo está passando rápido, a nossa vida está encurtando. O tempo está passando rápido e o nosso tempo está encurtando. Nós não temos mais tempo para sonhar. Nós temos no tempo de tomar decisões. Amém? Amém. Nós temos no tempo de mudanças, de transformação, se deixar ser transformado. Não é uma questão que você vai dizer da noite para o dia, dizer assim: não, eu vou mudar hoje, amanhã eu vou ser uma pessoa melhor. Não, você pela sua carne, você nunca vai conseguir fazer isso aí. É o contrário, a tendência da carne é ficar pior. Mas se você de coração, decidir de coração, porque Deus ele não olha pela aparência, ele não olha pelo que eu falo, ele não olha porque eu falo bonito, deixa de falar. Não, ele olha o que está dentro do nosso coração, né? Quando Davi foi ungido rei, ele era criança. Samuel olhou para os filhos de Jessé, né? Davi era criança, não fazia parte ainda, ele era muito criança, mas os irmãos dele já eram homens formados, fortes, né? Prontos para a guerra. E diz que Deus mandou Samuel ungir um rei. Diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé, olhou para aqueles irmãos de Davi e olhou para um deles e disse: com certeza este é o rei que Deus quer. Porque ele tinha uma boa postura, tinha uma boa tendência, era um homem de guerra, falava bonito, ele tinha tudo para ser um grande homem de Deus, um rei daquela nação. Mas Deus pegou e falou para Samuel no coração: ei, Samuel, não é esse que eu quero. Samuel tomou um choque. E Deus disse para Samuel: Samuel, eu não olho para a aparência do homem. Eu não olho para a aparência do pastor Xavier, porque ele prega bem, porque ele tem uma boa postura no altar. Não, eu não olho para isso aí. Eu olho para o que está dentro do coração dele. Deus olha para o seu coração, para dentro do seu coração. Faça o que você quiser fazer, no oculto, aos olhos do homem, que ninguém está vendo, seu cônjuge não está vendo, seus filhos não estão vendo, seus pais não estão vendo, ninguém está vendo, mas um está vendo.
é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Então, quando você coloca o seu coração diante da presença de Deus, não para o homem, mas você na sua intimidade, lá na sua casa, no seu cantinho de oração, e você com gemidos, com lágrimas, apresentar de verdade, sinceramente, teu coração a Deus, e dizer para Ele com o coração, dizer: Senhor, de verdade eu quero uma mudança. Eu não quero ter mais essa vida que eu estou levando. Eu não quero levar essa vida que eu levo. Eu quero mudar mesmo, Senhor. Eu quero que um dia meus filhos olhem para mim e tenham orgulho de quem eu sou. Eu quero que meus filhos olhem para mim um dia e digam: não, esta é uma mãe que eu quero seguir. Eu quero seguir o exemplo da minha mãe. Esse é o pai que eu quero seguir um dia. Esse é o fulano que eu quero seguir um dia. É isso que eu quero, Senhor. Amém? Amém. Você apresenta o coração a Deus, entrega seu coração como uma oferta a Deus, e Deus começa a tratar de dentro para fora. Amém? Amém. Glória a Deus. Você está entendendo até aqui? Amém. Amém. Irmãos, João capítulo 3, versículo 15. Diz assim no versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que significa o único filho. Amém? Amém. É o único filho que ele tem e ele entregou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós gostamos e nós temos uma direção aqui nesse ministério, a qual eu e o obreiro Antônio sempre falamos que o nosso ministério, o ministério que Deus colocou em nosso coração, é a arca do Senhor. É a arca do Senhor. Amém? Deus, Ele mandou o seu Filho para salvar o mundo da perdição. Para salvar o mundo da perdição. Ele preparou algo, Ele preparou uma arca para que todo aquele que ouve a palavra do Senhor, escuta a mensagem, venha para dentro dessa arca. Fuja do que vai vir lá fora, lá no mundo. Deus está chamando através do Filho para que todos nós venhamos entrar para dentro dessa arca, entrar nessa comunhão verdadeira, que é a cobertura espiritual da sua vida, que vai te proteger e que vai te guardar. Quando eu falo estar dentro dessa arca, não significa que o pastor está dizendo que você tem que passar 24 horas dentro de uma igreja, ou se colocar uma responsabilidade dentro da igreja, mas sim ter comunhão com Deus 24 horas por dia, no seu trabalho, na sua casa, no seu quarto, aonde você estiver, estar sempre debaixo dessa cobertura do Senhor. Diga glória a Deus. Amém? Porque não adianta estar dentro da igreja, mas sem a cobertura de Deus. Quantos estão, glória a Deus, pode aplaudir que o Espírito Santo está falando. Porque quantos estão dentro da igreja e ainda continuam perdidos? Quantos ainda estão na igreja e ainda cometem erros com prazer? Porque tem um erro que você comete, irmãos, depois que você aceita Jesus, que é o pecado do mundo, porque você está no mundo, e quando você reconhece Jesus, você reconhece Ele como teu Salvador, e que você busca Ele 24 horas, significa que 24 horas você está se lavando no sangue de Jesus. E enquanto você está no mundo, você, com perdão da palavra, irmãos, que eu vou falar aqui, você está no chiqueiro. É forte o que eu estou falando, mas é revelação. Enquanto você está no mundo, você está no chiqueiro, irmãos. Você está no chiqueiro porque o mundo ele só vai te apresentar, ele só vai te oferecer aquilo que a carne deseja, o que a mente deseja, que o coração deseja. Porque é bom, é prazeroso, às vezes é lucrativo, às vezes te dá um certo ganho de bem-estar, a tal ponto do diabo iludir a sua mente, a tal ponto do diabo chegar a dizer para ti: é Deus que está te dando, é Deus que está te abençoando, mas na verdade não é Deus, porque lá no fundo, qualquer um dos irmãos que está aqui,
sabe que lá no fundo do seu coração, você sabe que está errado. Amém? Quem está entendendo até aqui, diga amém? Lá no fundo, não precisa os irmãos apontar o dedo para o pecado do fulano, não precisa apontar o dedo para o ciclano, não precisa julgar, não precisa condenar, não, a própria pessoa por si só, ela se condena. Diga glória a Deus. Por que eu quero chegar a isso? Por que o Espírito Santo quer revelar isso para você? Porque isso foi como iniciou lá no mundo, quando iniciou lá no Jardim do Éden. Deus criou Adão perfeito. Deus criou Eva perfeita. Deus criou um casal perfeito e com tudo. E o mais importante, olha isso aqui, quando Deus me deu essa revelação de tarde, eu pulava de alegria. Porque quando Deus criou Adão e Eva, e deu a Adão e a Eva o poder de todas as coisas, e ao mesmo tempo diz a palavra que eles não precisavam buscar a Deus, porque Deus visitava eles todos os dias no jardim. Deus visitava eles todos os dias Deus ia lá e visitava Adão e Eva, e lá eles tinham uma prosa, lá eles tinham uma conversa, lá eles tomavam um café, como eu vou tomar sábado lá com o seu Ricardo, né? Pudim, né? Como... Amém? Então Deus ia todos os dias ter esse momento com Adão e Eva. Aí, nessas caminhadas, nessas idas e vindas, Deus ia apresentando, ia colocando mais algumas coisinhas no paraíso ali no jardim. E uma delas, ele chegou e disse: olha, meus filhos, aqui tem 3 árvores. 3 árvores. Essas 2 que estão aqui, uma em cada canto, essas vocês podem comer, podem se alimentar. Mas essa que está aqui no meio, essas vocês nem sequer toquem. Amém? Amém? Porque se vocês comerem desta árvore, vocês vão morrer. E quando ele disse morrer, não é o morrer da carne, que você morre, tem velório e depois você é enterrado. Não, você vai morrer espiritualmente. Espiritualmente, porque Deus disse, vocês vão morrer, mas não a carne, mas sim o espírito, a presença vai se separar. E aí tem uma coisa que o ser humano tem, uma coisa no ser humano que tem até hoje, que se chama curiosidade. Especialmente vem das mulheres. Amém? Amém. Os homens geralmente é boca aberta, não dão bola para essas coisas, né? Mas as mulheres são espertas e são curiosas para saber, né? Amém, irmãos? Amém. Né? Então o que aconteceu? Chegou a Eva, chegou lá, mas por que será que eu não posso começar? E a curiosidade começou a criar uma concupiscência nos olhos. E é aí que entra a tua fraqueza. É aí que tu abre uma brecha para o diabo vir até você e começar a te oferecer. E nessa curiosidade chegou Satanás, através de uma serpente. E ali teve uma conversa com Eva, e dizendo: tá, mas o que Deus falou? Deus falou que não é para mim comer. Mas por que não? Por isso e por aquilo. Não, o negócio é o seguinte. E aí o próprio Satanás, através da serpente, começou a pregar a palavra para Eva. O que vale não é a pregação, o que vale é o que Deus fala. Amém? O homem pode vir aqui e pregar a palavra, mas se Deus já te falou que não é para você fazer, não faça. A não ser que Deus mostre para você que aquele homem, que aquele pregador é um homem de Deus. Amém? E aí o que aconteceu? Eva comeu do fruto, se saboreou. Na verdade a árvore era sobre o conhecimento do bem e do mal. Se tu comesse daquele fruto, tu ia ser como Deus. E aí ia estar o problema, porque ia chegar, a tua inteligência ia ser tão grande, a tua sabedoria ia ser tão grande, irmã, que a senhora ia querer ser mais que Deus. Foi o que aconteceu com Satanás. Antes do diabo se tornar o diabo, ele era um querubim, ele era um anjo, que conhecia tudo, todas as vontades de Deus, conhecia as músicas que Deus gostava. Era ele que preparava os louvores.
era um querubim amado de Deus. Só que ele ficou com tanta sabedoria, com tanto poder, com tanto conhecimento, que ele chegou uma hora que aquela sabedoria, aquele conhecimento entrou no coração, e no coração entrou a soberba, o orgulho, e ele quis ser maior que Deus. E por isso que ele foi expulso do céu, porque ele queria ser maior que Deus. E aí tem um problema grandíssimo. Por quê? Porque diz a palavra que quando Deus expulsou Satanás do céu, uma terça parte de anjos foi junto com ele. Sabe o que é uma terça parte de anjos? É um monte de anjos, horrores de anjos, nações de anjos foram junto com Satanás, que chegando aqui na terra, eles se tornaram demônios. Amém? Amém. Demônios. Deixaram de ser anjo. O diabo deixou de ser um serafim para se tornar o diabo, a serpente, Satanás. Os anjos deixaram da luz para se tornar demônios aqui na terra, aonde eles agem naturalmente na terra. As religiões são muito mais. As religiões, se você estudar a religião, por exemplo, as africanas, por exemplo, a macumba, a feitiçaria, a candomblé, essas religiões têm mais de 6.000 anos. Eles já existem até antes de Cristo. Amém? Amém? Já existem até antes de Cristo. E ao passar do tempo, irmão, ao passar do tempo, o homem começou a colocar nome nos demônios. Os demônios começaram a ganhar nome dos homens. Hoje a pombagira, o preto velho, hoje o Zé Pilindra, a Maria não sei de que, e não sei o que mais, foram tudo nomes que homens colocaram aos seus demônios conforme o que a pessoa vivia. Eu vou dar um exemplo para você. Se você está na prostituição, gosta da prostituição, o demônio ele vem, você abriu essa brecha, porque tudo começa pela concupiscência, tudo começa pelo desejo, tudo começa por aqui, ó. E quando você não tem Deus, se você não tem Deus, você tem quem? O diabo. Você não vive no meio termo, seu Ricardo. O senhor não vive no meio termo. Eu não sirvo a Deus, mas eu também não sirvo a Satanás. Não, meu irmão, isso não existe. Ou você é de Deus e serve a Deus, ou você é do diabo e serve a Satanás. Então o que acontece, irmão? Cada pessoa, por exemplo, o homossexual, né? Lá em Romanos capítulo 1, versículo 23, diz a palavra em diante, diz assim, ó, que o homem começou a adorar mais a criatura do que o Criador, que Deus cruzou os seus braços e deixou que o coração deles fizesse o que quisessem, homem como homem, mulher como mulher. Então o que aconteceu? O homem desejou e o diabo deu. O homem quer, o homem deseja, a mulher deseja, e o demônio vai lá e te dá. Eu quero ser um homossexual, eu desejo, eu gostei desse homem, ele é músculo, é bonito, ele é tudo que eu quero. E o diabo ele vem, entra na pessoa e ele pratica aquilo ali. E aí vem aqueles homens, aquelas pessoas que colocaram o nome nesses demônios e dizem assim, pombagira, sai desse corpo. E ele sai por quê? Porque os demônios aceitaram o nome que eles receberam. Porque tudo que os demônios queriam era uma identificação. Demônios sem identificação é apenas um espírito que ninguém vê. Mas quando eles ganham uma identificação, quando eles têm uma identificação, eles se reconhecem quem são. Eu sou a pombagira, eu sou a Marília Padilha, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, na verdade tu é só um demônio que foi expulso junto com Satanás de lá do céu. Os homens aqui, a crença dos homens, a religião, eles colocaram o nome nos demônios. Demônio é demônio e acabou. Porque a palavra também de Deus diz que Jesus, quando ele foi até Gadareno e teve um homem lá com uma legião de demônios, diz a palavra de Deus que Jesus perguntou, quem é você? O demônio, para não, tinha tantos demônios, disse, nós somos uma legião. Ele não ficou dando, não, eu sou Zé Pilindra, não, eu sou o espírito da morte, eu sou o Enxu Caveira, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Marília isso, eu sou Marília Padilha, eu sou isso e aquilo. Não, porque tudo é de demônio. Amém? Se você está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Então o que aconteceu, irmãos?
quando Eva pecou junto com Adão, eles lá no jardim, eles viviam nus. Eles não tinham vergonha. Eles não sabiam o que era ter vergonha. Eles andavam nus. Nus. Como nasceram. Andavam. E Deus andava com eles. Só que quando eles pecaram, porque a desobediência se tornou um pecado. Quando eles pecaram, diz que no mesmo momento que eles pecaram, dona Cândida, diz que se abriu os olhos deles. E eles se olharam um para o outro e se sentiram envergonhados. Eles ficaram com vergonha de se olhar. Eles ficaram com vergonha de se olhar assim. E aí diz a palavra que eles foram atrás de folhas para tapar suas partes íntimas, para tapar seu corpo. Eles olharam e viram a vergonha. Eles se envergonharam. E isso é o que o pecado faz hoje com as pessoas. As pessoas cometem o pecado. E aí um estalo vem na mente. E a primeira coisa que a pessoa quer muitas vezes é se afastar das pessoas. Se afastar das famílias, porque o diabo vem assim e diz assim na mente dele: ei, eles vão te acusar, eles vão ser os primeiros que vão te apontar o dedo, eles são os primeiros que vão te julgar. E aí entra aquela vergonha, e tu quer o quê? Eu quero me sumir, eu quero ficar dentro da minha casa, eu quero ficar só eu e Deus, o diabo faz isso, ele mostra a tua nudez, o teu pecado. Ele cria, ele te dá esse prazer do pecado, e depois ele mesmo usa o que tu fez para te julgar, para te destruir, para te desfazer. Amém? Amém. Então quando Adão e Eva eles pecaram, eles ficaram com a vergonha do pecado, eles não conseguiam se olhar. E diz assim a palavra, diz assim, está lá em Gênesis, se você quer ler em casa você lê, tá? Porque eu não tenho tempo. Diz a palavra que quando eles descobriram o pecado, que eles estavam no pecado, diz que quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Eles se esconderam. E veio o Senhor. E o Pelado. Eles se esconderam de Deus. Diz que Deus chegou no jardim, seu Ricardo. Chegou no jardim, mas Deus tudo já sabia. Ele é Deus, tudo sabe. Mas ele queria puxar eles de novo para ele. Chegou Deus e disse assim: ô Adão, onde estás? O que fizeste? Ô Adão, onde tu está? Vem, Adão. E o Adão e Eva escondido. O pecado faz isso. Faz a gente se esconder. Faz a gente se esconder. E Deus pegou e disse assim: o que fizeste, Adão? A mulher que tu me deste. O ser humano tem dessa também de botar a culpa, né? Foi a mulher que me deste, diz a palavra. Bom, e ali por causa desse pecado entrou algo em Adão e Eva, que é uma semente que hoje todos nós carregamos. E ali Adão e Eva, eles, antes deles serem expulsos do jardim, quem se apartou de Deus foi quem? Foi Adão e a Eva. Não foi Deus que se afastou deles dois, não foi Deus. Deus até já sabia que eles tinham pecado, mas Deus não se afastou deles. Quem se afastou e se escondeu foram eles. Mas a tal ponto que, como eles não reconheceram, eles não se arrependeram, e Adão ainda botou culpa em alguém. Não, foi a mulher que tu me deste. Tu me deu essa mulher, olha aí o que ela fez, olha o que ela me fez eu cometer. Deus não teve outra chance, outra escolha de que, bom, aqui vocês não podem ficar, porque aqui é lugar santo. Eu vou ter que retirar vocês aqui. A partir de agora é vocês que vão ter que trabalhar. Agora vocês é que vão ter que suar a camiseta. E o que é pior, eles saíram do jardim e saíram com uma marca no DNA deles. Saíram com uma marca no DNA deles. E ali diz que eles começaram a fazer a vida deles. É como o Luan e a companheira dele. Eles estão iniciando a vida. Eles colocaram um filhinho no mundo agora. E diz que Adão e Eva foi a mesma coisa. Eles começaram a viver. Eles começaram a construir família. E diz que eles começaram a colocar filho na terra. A palavra de Deus diz que reproduzam na terra. Só que Adão é o início de toda a humanidade, amém? Amém. E ele pecou, junto com Eva. Então cada filho que nascia deles, nascia com o DNA de quem? De quem? Falem. De Adão e Eva. Os filhos nasceram com o DNA de Adão e Eva. Os netos nasceram com o DNA de quem? De Adão e Eva. Fale mais alto, gente.
De Adão e Eva. Os bisnetos vieram e nasceram com DNA de quem? E os bisnetos vieram e vieram com DNA de quem? E assim foi progressivamente até chegar a nós. Todos nós somos do DNA de Adão. E por isso que a palavra de Deus diz que todos nós, em um momento, nós vamos ter que ouvir o Evangelho, vamos ter que ouvir uma palavra dessa e tomar uma decisão na vida. Todos nós nascemos com o DNA de Adão. Todos nós temos o DNA de Adão. E aí diz que a palavra diz que todos nós nascemos separados de Deus. Todos nós nascemos separados de Deus. Todos nós nascemos criaturas. Nós não nascemos filhos, nascemos criatura. Permissão de Deus. Diga glória a Deus. Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele nunca teve a intenção de nos destruir. Nunca teve a intenção de nós destruir. Nunca teve essa intenção. Ao contrário, Ele, depois do pecado de Adão e Eva, Ele estava preparando tudo para nós, para você hoje que está ouvindo essa palavra. Diga glória a Deus. Amém? Diz que todos nós fomos separados de Deus. E aí entrou essa palavra do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós, dentro de nós, na nossa alma, nós temos uma mancha do pecado. Uma mancha do pecado de Adão e Eva. Uma mancha. Uma mancha no DNA. Que se nós se apresentar com essa mancha, nós perdemos a nossa salvação. Na verdade, nós nem temos salvação com essa mancha. Mas Deus preparou algo. Enquanto Jesus não vinha, ao passar do tempo, Deus foi criando tabernáculos onde homens levavam cordeiros, ovelhas, e sacrificavam as ovelhas. E ali eles pegavam as ovelhas com sangue, pegavam o sangue da ovelha e faziam assim no povo, ó. É como se vocês hoje aqui, ó, o povo chegava lá no templo, na frente do templo, e o sacerdote, o pastor, matava lá, aí vocês olhando daí, ó, vocês olhando aí, o sacerdote pegava a cabeça da ovelha e passava a faca assim no pescoço, ó. Aí botava uma bacia embaixo, todo o sangue do cordeiro ia ali, né, daquela bacia. Aí ele pegava a bacia depois, quando o sacerdote colocava a mão, antes dele fazer isso ele também tinha que orar, né? Tinha que estar santificado, tinha que estar puro para fazer isso aí. Aí ele pegava com a mão o sangue assim, ó, e esparguia assim, ó, assim na cabeça, assim, cada um assim, só para cobrir o pecado, até que se cumprisse o que ia se cumprir agora. E aí eles iam, todos os anos o povo tinha que fazer isso aí, todos os anos o povo tinha que se apresentar no templo e levar um cordeiro imaculado, limpo, sem machucado nenhum, e novo. Chegavam lá com o cordeiro, apresentavam o sacerdote pegava, degolava o cordeiro, pegava o sangue do cordeiro, botava em uma bacia e chegava com a mão, botava a mão no sangue lá e fazia assim na cabeça do povo. Tá, pode ir para casa que o pecado de vocês estão perdoado. Era assim. Só que um dia, chegou o grande dia, Deus mandou o grande cordeiro, que o seu Antônio falou na quarta-feira. Chegou o grande dia, Deus mandou um grande cordeiro, e que ia ser o único cordeiro. E esse cordeiro se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Passou-se os anos, Deus pegou e disse: não quero mais morte de bichos. Eu vou mandar o meu filho, representando esses cordeiros que vocês mataram, para cobrir o pecado de vocês. Eu vou mandar o meu filho agora. E o sangue do meu filho vai remir você desses pecados. Vocês nunca mais vão carregar esses pecados. Vocês vão ser perdoados desses pecados. E assim Deus fez. Ele mandou o seu filho amado. O seu filho nasceu entre nós. Ele viveu entre nós. Vamos supor que a Jéssica é a Maria. A Maria foi agraciada por Deus, que através do Espírito Santo, o Espírito Santo gerou Jesus Cristo no ventre da Jéssica. E aí você imagina, Jéssica, você
na visão de Maria, você vê Jesus nascer, sendo pequenininho como é o Miguel, como está no teu colo, e você vê ele todos os dias bonitinho, crescendo a cada manhã, cada dia, sendo ensinado, tendo uns puxão de orelha, tomando uns tapinhas. E aí você vê ele crescer, quando você percebe, ele já está com 30 anos de idade. Mas, como toda mãe, como todo pai, o filho pode ter 100 anos, mas a imagem que eles têm na cabeça de quem é? Deles quando são? Pequenos. Aí fechou-se os 30 anos, Jesus começou a assumir o seu compromisso. Ele entendeu o que ele tinha que fazer nessa terra. Aos 30 anos ele foi batizado nas águas. Por isso que o batismo católico não existe, irmãos. Amém? Batismo, que você que ainda é batizado no católico, você não foi batizado. Eles trocaram isso. Você foi apresentado. Jesus, aos 8 meses, quando ele nasceu, aos 8 meses ele foi apresentado. Quer ver? Lucas capítulo 2, seu Antônio. Lucas capítulo 2. Abra aí rapidinho, não é a palavra, mas eu quero confirmar isso com você. Lucas capítulo 2. Quem está entendendo até aqui a palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 20, capítulo 2, versículo 22 de Lucas. Aleluia. Olha só o que diz em Lucas capítulo 2, versículo 22, diz assim, ó: e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou pombinho. Isso aqui é o de menos, amém? Importante que Jesus cumpriu os dias e ele foi levado ao templo, à igreja, né? E lá, pelas mãos do sacerdote, Jesus Cristo foi apresentado a Deus. E pela lei de Moisés, cada família que levava seus filhos para serem apresentados, tinha que levar uma oferta, que na época não era nem dinheiro, era um pombinho ou qualquer outra coisa, um cordeiro, sei lá o que for. Para os dias de hoje, o que você faz? Pela fé, como uma forma de gratidão, você pode levar seu filho para a igreja, a igreja, o pastor, o obreiro, pode apresentar seus filhos, mas se você sentir no coração uma gratidão, você pode dar uma oferta para a igreja. É isso que estava acontecendo lá. Amém? Amém. Hoje cobram para fazer isso lá no catolicismo, né? Mas isso não se cobra, isso é de graça. A igreja tem a obrigação de apresentar toda a criatura que Deus permitiu nascer na terra, apresentar a Deus. Amém? Amém. Todos, diga glória a Deus. Amém, irmãos? E Jesus, aos 30 anos de idade, Jesus estava chegando até o Rio Jordão, e tinha um homem que se chamava João Batista, que era um profeta que Deus levantou antes da vinda de Jesus. E diz que esse profeta estava batizando as pessoas nas águas, estava falando ali para que o povo se arrependesse dos pecados, e batizava o povo ali, e diz que Jesus chegou. E João Batista olhou longe e diz assim: meu Deus, lá vem aquele que vai tirar o pecado do mundo. Aleluia. E aí diz que a palavra de Deus, que Jesus chegou e entrou na água no Rio Jordão, e João Batista olhou para ele e disse assim: mas Senhor, tu vens a mim, mas eu não sou digno nem de desatar as tuas alparcas. E Jesus disse assim: deixa que tudo se cumpra, que a justiça se cumpra. Isso dizendo assim, eu estou aqui para obedecer ao Pai, mesmo independente do título que eu tenha, independente da posição que eu estou aqui para obedecer meu Pai. E Jesus foi batizado nas águas, deixando um exemplo para nós seguir. Então o que acontece? Um bebê não pode ser batizado, porque ele não tem consciência de pecado ainda.
A pessoa que é batizada, ela é para a consciência dela. É ela que tem que tomar a decisão de querer se batizar. Quando ela ouve o Evangelho, quando ela escuta o Evangelho de Cristo e ela aceita Jesus, ela tem que tomar essa decisão se quer se batizar nas águas ou não. Um pai não pode obrigar o filho a se batizar. Um pastor não pode obrigar ninguém a se batizar. Um pai jamais. Então você não batiza criança, você só apresenta. O batismo das águas significa no idioma grego o quê? Mergulhar. Significa que quando você se arrepende dos seus pecados e você quer lutar e não quer mais praticar o pecado e quer se batizar, o batismo significa que você está se apresentando como uma nova pessoa diante aos olhos de todos que estão ao teu redor. Amém? Amém. Aos olhos de todos. Então quando você mergulha nas águas, você está matando a velha criatura, o pecado, aquela pessoa que cometia pecado por prazer. E quando sai das águas, sai uma nova pessoa disposta a andar nos caminhos de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se você está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá para João para nós terminar, irmãos. Que é muita coisa, mas Deus está falando, amém? Amém. Quem está entendendo, diga amém? Amém. João 3, versículo 17. Então quando Adão pecou e Eva pecou, ficou algo dentro de nós. Ficou algo dentro de nós que nos leva à condenação eterna. Você pode ver assim, as pessoas nasceram pessoas boas, viveram uma vida justa, uma vida de honestidade, a pessoa foi honesta toda a vida e morreu. E aí a pessoa fala bem daquela pessoa, aquela pessoa sempre foi uma pessoa caridosa, sempre foi uma pessoa boa, barbaridade, está com Deus. Recebeu Jesus? Não que eu saiba. Se ele não recebeu Jesus, não tem como ele ter sido salvo. Mas por quê? Porque não é pela bondade e não é pelas obras de caridade ou de ser uma pessoa boa que você é salvo, mas sim é por causa do sangue de Jesus que vem sobre ti pela fé em Cristo Jesus, e o sangue dele limpa aquela sujeira que está no DNA. Aquilo que foi lá atrás, não é nem tanto pelos teus pecados cometidos, mas pelo pecado original que foi cometido lá atrás. Você é purificado e limpo espiritualmente pelo pecado que foi cometido espiritualmente. Amém? O pecado que foi cometido lá atrás, é por isso que Jesus veio limpar esse coração. Nós carregamos esse DNA de Adão, e só o antídoto, eu digo antídoto, o antibiótico, que é o sangue de Jesus, pode arrancar essa infecção, pode arrancar essa morte, pode arrancar essa perdição de dentro de você. É só o sangue de Jesus Cristo. E por isso que o Pai mandou o Filho, não para vir falar para vocês, filhos, pessoas, eu estou aqui para levar vocês para a salvação eterna. Eu estou aqui para avisar que o Pai ama vocês e assim, vocês vão para o reino dos céus. Não, ele chegou e disse, olha, eu vim para cumprir uma missão. Qual é a missão? De curar, de sarar, de libertar o doente? Sim, isso é só uma demonstração de poder. Isso era só para demonstrar quem Deus era na vida de Jesus, porque Jesus era o próprio Deus encarnado. Amém? Amém. Então as curas, a libertação, a ressurreição era para o povo ver quem era que estava com Cristo Jesus. Mas o maior objetivo de Jesus Cristo aqui nesta terra entre nós, ele veio para morrer. Ele veio para ser sacrificado numa cruz. E antes dele ser sacrificado numa cruz, antes dele ser pregado numa cruz, aonde ele foi pregado, aonde ele carregou a coroa de espinho, antes disso, quando ele completou os 33 anos de idade, ali já começou o sofrimento dele. Qual o sofrimento? Quando ele foi batizado nas águas, ele já foi para onde? Para o deserto. E lá já foi tentado, ali já começou a obra de sofrimento. Depois ele foi preso, foi açoitado a noite inteira, cuspido, torturado. Mas por que isso? Todas as feridas, isso eu quero que vocês prestem bem atenção, porque todas as feridas que eram feitas no corpo de Jesus representavam uma doença e uma enfermidade que estava entrando pelas feridas de Jesus. A minha ferida
estava entrando num daqueles machucados de Jesus. Os meus pecados estavam entrando num daqueles ferimentos de Jesus. Jesus, ele não foi... Você olha hoje, irmã Jéssica, um filme de paixão de Cristo, né? Você olha um filme desse e você se apavora o estado que Jesus ficou, especialmente o filme Paixão de Cristo. Quem olhou, foi uma cena terrível, né? Mas a palavra de Deus diz que foi muito pior que aquilo ali, porque a palavra de Deus diz que Deus se agradou em esmagar Jesus. Jesus foi esmagado. A própria palavra lá em Isaías, depois a gente vai ler, diz que ele ficou, o rosto dele ficou desfigurado. Ninguém reconhecia mais Jesus, por causa do pecado da humanidade. Não se engane com aqueles quadros, ou lá no hospital, quando você vê aquela estátua de Jesus ali, todo cortado, todo machucado ali. Não, Jesus foi esmagado, irmãos. Jesus, ninguém reconhecia ele. O rosto dele foi desfigurado. Ele foi esmagado, e a palavra de Deus diz que Deus se agradou de fazer isso. Sabe por quê? Porque a ira que Deus tinha por nós, a ira que Ele tinha por nós, pelos nossos pecados, essa ira estava em Cristo Jesus. A ira que Deus tinha de nós, para nós destruir, para nós mandar para o inferno, pelos pecados cometidos, essa ira foi desviada para Jesus. Enquanto Jesus estava recebendo a ira do castigo que nos levava à condenação, você que está sentado aqui estava recebendo a salvação eterna. Glória, aleluia. Enquanto Jesus estava sofrendo ali, era você que estava sendo salvo. Enquanto Jesus morria, você estava começando a viver. Quando Jesus estava padecendo, você estava sendo salvo. Glória. E ali ele ficou pregado na cruz. E ali eu gosto de dizer que ali na cruz, ali, quando você lê toda a passagem da cruz, desde que ele foi para a cruz, às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã ele estava na cruz pregado, irmãos. Às 9 horas da manhã ele estava na cruz pregado. Das 9 até as 3 horas da tarde é uma vida, irmãos. Imagina ficar desde as 9 da manhã até as 3 horas da tarde ali naquela cruz. E eu costumo dizer que o Espírito Santo sempre me mostra a nossa vida só ali na cruz. Quando ele está na cruz, pregado na cruz, irmão, e ali esmagado, o rosto desfigurado, todo machucado, sangrando, diz que estava todo mundo ali, estava a família não pôde fazer nada, estava a justiça, que era a lei, também não pôde fazer nada, os pastores da época, sacerdotes, padres e papas também não puderam fazer nada por Jesus, e ao contrário, alguns papas, alguns pastores zombavam de Jesus, dizendo para ele assim, mas se tu é filho de Deus, sai daí dessa cruz, salvaste a tantos e não te salvas a ti mesmo. Diz que Jesus ali na cruz dizia, com a dor, sofrendo, já não conseguindo mais respirar, diz que ele olhava para o céu e dizia, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que? Hoje uma ofensa e nós ficamos de mal pro resto da vida com a pessoa. Hoje uma palavra mal colocada, um erro uma pessoa e nós não perdoamos as pessoas. E Jesus na cruz morrendo, ele estava nos ensinando a perdoar. E chegou o momento também, olha só, você que sofre hoje em dia numa certa situação, chegou a hora que ele olhou e tinha 2 presos com ele, 2 homens, um em cada lado, 2 ladrões, irmãos, 2 pecadores, que não conheciam Jesus, mas foram conhecer Jesus na dor. Jesus, ele até na morte, ele estava lutando para a salvação das almas. Diz que, e ali aqueles 2 ladrões na cruz, representa nós aqui. Representa, porque enquanto Jesus estava ali pregado, os testemunhos que estavam falando de Jesus ali na cruz, na volta da cruz, diz que os ladrões que estavam pregados com ele, escutavam e observavam, só que teve um que disse assim, ei, tu que te diz que é filho de Deus, te salva e nos salva daqui, como dizendo assim, ei, se tu é Jesus, me salva das minhas dívidas, paga minhas contas, me tira dessa situação, me tira dessa doença, me tira disto, me tira da morte. Só estava se interessando com o que Jesus podia oferecer para ele naquela hora, que era só coisas terrenas. Mas quem está na cruz, significa que você está entre o céu e o inferno, você já não está mais com os pés na terra. Quem está entendendo, diga amém. Amém.
E o outro ladrão diz assim, a palavra que diz, e o outro ladrão diz assim: cala-te tu, cala a boca tu aí, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fizemos por merecer, mas esse nada fez. O outro entendeu quem era Jesus da cruz, e ali mesmo ele morrendo, mesmo ele sabendo que não tinha mais como voltar à vida, ter uma vida normal, mesmo assim, ele se arrependeu dos pecados na cruz, no lado de Jesus, se arrependeu dos pecados, e chegou e falou para Jesus assim: Senhor, quando fores para o teu reino, lembra-te de mim. Na cruz isso. Lembra-te de mim. Até na cruz Jesus estava salvando vidas. E nós estamos aqui sentados, escutando Jesus falar com o nosso coração. E muitas vezes nós saímos, cruzamos essa porta e continuamos com o coração duro. Aleluia. Pode aplaudir porque Jesus merece. Jesus merece. Oh, meu Deus. Olha só, versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no ungido Filho de Deus. Ele está dizendo aqui, se você reparar, ele diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Ele está dizendo assim, já está condenado. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida, mas quem não crê já está condenado. Então significa que é algo que já está pronto, não é algo que vai vir, é algo que já está pronto, preparado para todos aqueles que não recebem Jesus. Não é alguma coisa. Muitas vezes você escuta, às vezes até da boca de pastores, dizer assim, se você não aceitar Jesus, Deus vai vir com a condenação, Ele vai vir com a ira, Ele vai vir com isso e vai condenar todos. Não, irmãos, quem não recebeu Jesus Cristo ainda, dentro de si, por causa do DNA de Adão, já tem uma sentença. Dentro da sua alma, irmã, dentro da sua alma, tem um carimbo, tem uma marca que condena você. Então Deus não vai vir com a condenação. A condenação já está preparada. O que a palavra nos ensina é o quê? Que enquanto você tem vida, enquanto nós estamos vivendo e escutamos o Evangelho, nós temos a oportunidade de escapar dessa condenação, de sair dessa sentença, de sair desse lugar de réu, para ser vitorioso em Cristo Jesus. Não vai vir uma condenação, a condenação já está dentro de você. É como eu sempre digo, dona Jéssica, eu conto uma historinha daquelas pessoas que não são batizadas nas águas ainda. Cada ovelha que você compra, se você é fazendeiro, se você tem um campo, você compra ovelhas, você tem que marcar essas ovelhas, não é? O governo, ele cobra imposto de cada ovelha, não é verdade? Então em cada ovelha vai o quê? Vai uma marca, não é, senhor Ricardo? O senhor que entende de campo, né? Vai uma marca naquelas ovelhas, não é verdade? Né? E aí diz que essas marcas nas ovelhas, para nós hoje é o batismo. Quando você se batiza nas águas, com a remissão dos pecados, com o perdão dos pecados, diz que dentro do seu coração vai um carimbo, é um selo de salvação. E diz que essas ovelhas, no grande dia, diz que o fazendeiro vai contar as ovelhas, vai contando as ovelhas, e ali está as ovelhas dele marcadas, tão carimbadas, tão em dia. Diz que numa daquelas contagens, num daqueles dias, tinha uma ovelha ali que não tinha marca. Ele conhecia o vizinho do lado dele, que também tinha ovelhas, mas o vizinho dele era uma pessoa má, ruim. E ele disse que ele contou as ovelhas, estavam as ovelhas dele marcadas, e tinha uma ovelha que não tinha marca. E o que ele fez com aquela ovelha? Entregou para quem? Para o vizinho. E o vizinho, ele era o quê? Mau. Então, significa que no grande dia, aquele que não tem a marca, que não tem o selo, Deus vai olhar e vai dizer: mas tu não é o meu filho. Mas pastor, eu estive na igreja, eu te louvava, eu até chorava na presença de Deus. Pois é, mas eu não estou vendo o selo em ti.
Porque mesmo que eu pegue uma criança para adoção, eu pegue, adote uma criança, se eu não tiver os documentos dela no meu nome, ela nunca vai ser minha. E assim é a mesma coisa, você vai se apresentar diante de Deus, você até veio dele, você é criatura dele, mas ele não aceita como criatura, ele vai aceitar como filhos. Amém? Glória a Deus. Para nós terminar aqui, irmãos, versículo 36, isso aqui eu quero que você entenda. Esse versículo é bem parecido com o 18. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja só, permanece, é algo que está em você já. É algo que você nasceu já. Não é algo que vai vir. Ah não, eu vou aceitar Jesus só quando a ira de Deus estiver bem pertinho. Não, irmãos, a ira de Deus já está em você. E Ele está te dando a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo, para você receber Jesus e você escapar dessa ira. Quando você recebe Jesus na sua vida, isso eu quero que você compreenda, eu quero que você entenda, que quando você de coração recebe Jesus Cristo de todo o seu coração, aquele carimbo, aquele DNA que estava aqui dentro, que é a ira de Deus, ela é retirada. Entra a graça de Deus e a ira dele se vai. Amém? Amém. Você não recebeu Jesus, você tem a ira de Deus. Você já está com a ira, não vai vir, você já tem ela. Mas quando eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, é arrancada aquela ira e é colocada a graça do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A ira de Deus dentro de você é uma maldição. Sabe? É uma maldição. É a maldição de Adão. É por onde entrou as doenças. É por onde entrou as enfermidades. É por onde entrou as depressões. É por onde entrou tudo que não presta no mundo. É por causa dessa ira que é uma maldição. Diga glória a Deus. E por isso que você precisa receber o Filho de Deus na sua vida de verdade. Entregar a sua vida para Jesus. Entregar a sua vida a Ele e dizer: Senhor, olha, Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti, Senhor. Você precisa pedir isso, irmãos. O tempo está acabando. O tempo está passando muito rápido. Isso significa que o nosso tempo está acabando. E você precisa receber Jesus Cristo no seu coração. Amém? Amém. Quem entendeu a palavra de Deus até aqui, diga amém. Dê um glória a Deus. Glória. Aleluia. Oh, Santo Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos buscar a presença do Senhor. Isso, você que deseja ter uma nova vida em Cristo. Você que deseja ter uma mudança. O irmão do seu lado não precisa escutar você, ele não precisa ouvir. Você fala com Deus, porque Ele está aqui nesse lugar. A glória dEle está sendo manifestada aqui nesse lugar nesta noite, como Ele tem feito, Senhor. Fale com Ele nesse momento, irmãos. Abra seu coração.